obrigado pela Tua palavra, Senhor. Dá-nos, Senhor, ouvidos para ouvir a Tua voz, que Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Acabamos de ler Atos 21, Senhor. Fale aos nossos corações, nos dê entendimento, produza em nós, Senhor, arrependimento. Que o Senhor me capacite os irmãos também para poder falar a Tua palavra, segundo os Teus oráculos, e capacite também a todos os irmãos, Senhor, tanto os que estão aqui agora, os que vão ouvir o áudio, que o Senhor os capacite para compreender as Tuas Escrituras, Senhor. Te pedimos graça, Senhor. Bom, irmãos, Atos 21, resumindo, Paulo viaja para Tiro, Paulo viaja para Cesareia e Paulo chega em Jerusalém. O fim dessa viagem é Paulo espancado e Paulo bem, só um resumo do resumo, né? Nós podemos ver o fim em Atos 22, como a gente leu aqui, Paulo pede para falar, e Atos 22 vai começar o discurso de Paulo, a defesa de Paulo. A gente pode ver aqui até que os soldados que prenderam a Paulo, eles nem sabiam quem era Paulo, eles estavam confundindo Paulo com uma outra coisa, com outra coisa que tinha acontecido em outro lugar. Ou seja, eles nem sabiam o porquê que Paulo foi espancado, nem porque ele foi preso. Mas eu queria, irmãos, que os irmãos voltassem em capítulo 18. O final do versículo 6, Paulo diz uma coisa interessante. Mas vamos ler do começo. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo. Desde agora vou para... Esse versículo diz claramente que em Atos, quando o Senhor chamou Paulo, ele disse que ele era um instrumento, até os irmãos depois, que ele era o apóstolo dos gentios. E aqui ele insistiu, e daqui ele falou: lavo minhas mãos, estou livre do sangue de vocês, eu vou somente para os gentios. Vamos abrir agora em Atos 19. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém. E Atos 20, 16 também, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. E também o 22, Atos 20. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me aconteceu. Irmãos, aqui nós vemos Paulo decidido ir para Jerusalém. Mas no Atos 18 nós vemos ele dizendo que vai para o gentio. O que está acontecendo com Paulo, né? Parece que ele está confuso, né? É interessante que em Romanos 9 ele diz algo: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos. Tamanho era o amor de Paulo pelos judeus, pelos seus compatriotas. Embora ele foi para os gentios, foi com o objetivo de pregar para os gentios, ainda dentro dele ele tinha o amor pelos judeus, o amor pelos seus compatriotas. E quando a gente chega agora em Atos 21, no verso 4, diz algo muito interessante que Lucas registra, que encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Em Atos 12, isso já em Cesareia, em Atos 21, versículo 12, isso que eu acabei de ler, o versículo 4, foi em Tiro. Em Cesareia, foi outra pessoa. Versículo 12 diz: quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse. E no versículo 14, 21, como porém não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Mas irmãos, nós vemos aqui em Atos 21, do versículo, isso ele já está em Jerusalém, do versículo 22 ao 24, nós vemos
ele com os discípulos do Senhor, os irmãos, e eles traçando um plano. Eles dizendo: Paulo, os judeus acham que você é assim, 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 você não cumpre a lei, você isso, aquilo, você vai ser mal visto. Eles traçam um plano: ó, faz isso, faz um voto. Tem 4 pessoas aqui que estão fazendo um voto, raspa a sua cabeça, faz um voto. Para eles não saberem, para eles não pensarem que você não guarda a lei. Faça tudo isso para que eles acreditem que você guarda a lei. E Paulo aceita esse plano e vai. E quando a gente lê isso, irmãos, é até estranho. Paulo sendo dissimulado. Paulo aceitando um plano, meio que para as pessoas pensarem que ele ainda é um legalista, que ele ainda cumpre a lei. É muito estranho. E como eu disse no começo, eles traçaram esse plano para que Paulo não fosse preso, para que eles não pegassem Paulo. E o fim dessa viagem foi ele sendo espancado e preso. Logo, é dito no versículo 28, logo quando ele chegou, eles já viram que era ele, e já pegaram ele. Mas, assim, irmãos, nós acabamos de ler aqui várias vezes os discípulos do Senhor dizendo: Paulo não vai para Jerusalém, Paulo não vai para Jerusalém, e eles não conseguem persuadir Paulo. Nós vemos no estudo de Atos, muitas vezes, que Paulo era bem determinado. Ele era espancado, ele tinha oposição, ele continuava a pregar a palavra. As pessoas queriam fazer ele ídolo, queriam sacrificar, fazer sacrifícios para ele, adorá-lo. E ele rejeita aquilo. E essas mesmas pessoas apedrejam ele, quase matam ele. Logo depois ele continua a pregar. Um homem decidido a pregar, não importa o que aconteceria, ele ia pregar. E aqui, irmãos, o que parece é que Paulo, ele estava decidido a ir para Jerusalém. E eu não sei, a gente não consegue saber o que estava passando na cabeça dele, mas provavelmente ele achava que estava sendo provado. Que aquilo era um empecilho para ele não ir para Jerusalém, e aquilo era um motivo. Irmãos, é muito magnífico na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor mostra os erros do seu. Se a gente quisesse sempre ter um final feliz, a gente lia as fantasias, as outras coisas que o mundo oferece. Porque na palavra do Senhor sempre mostra erros dos seus servos. Nós vimos Pedro, mesmo em Atos, o Senhor dizendo para ele: Pedro, mata e come. Ele diz: não, Senhor. O Senhor fala para ele: mata e come. Ele fala. Nós também sabemos todos aqui, quando Pedro negou o Senhor, Davi cometeu o pecado contra o Senhor, todos os servos do Senhor. Nós podemos ver Jonas, quando o Senhor mandou ele pregar, ele, ao invés de pregar, ir para onde o Senhor estava mandando, ele fugiu. Isso, irmãos, é a Bíblia toda. Os servos do Senhor errando, os servos do Senhor pecando. Mas, embora nós vemos os erros dos servos do Senhor, os equívocos dos servos do Senhor, a graça, nós vimos ontem na mensagem, em 2 Timóteo, versículo 12, né? Versículo 12, que Paulo diz: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar os meus depósitos. É muito interessante, irmãos, porque nós também vimos Paulo, um blasfemo, um perseguidor da igreja. Ele provavelmente matou cristãos, prendeu cristãos, mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor alcançou este servo do Senhor. Assim, irmãos, o que a gente faz com todos esses versículos, tudo que a gente leu, o que a gente pode aplicar para nós? O que a gente pode aplicar para nós, irmãos, é que do começo ao fim nós precisamos do Senhor. Nós podemos decidir, a partir de hoje eu não vou mais pecar. A partir de hoje eu vou ser um servo do Senhor, assíduo, fervoroso, eu não vou mais pecar. Vou lutar com todos. E nós, lutando com as nossas próprias forças, nós vamos cair. Nós vamos errar. Um exemplo, os nossos filhos. Nós hoje temos muito conhecimento, e se nós quisermos que os nossos filhos sejam abençoados, sejam resgatados pelo Senhor, muitas vezes nós decidimos: vou fazer o culto familiar, vou pregar para o meu filho de manhã, tarde e noite, isso até a vida toda dele, e mesmo assim, nós precisamos do Senhor. Se a gente fizer tudo certinho, como nós devemos fazer,
ainda assim nós vamos precisar do Senhor. Paulo disse algo também, ele disse: trabalhei mais do que todos, mas a graça de Deus comigo. Nós precisamos, irmãos, porque Paulo era o apóstolo do Senhor, era uma testemunha do Senhor. Ele foi chamado para algo específico, para pregar a palavra. Nós vemos também que Paulo não casou, ele não tinha família. Tamanha era a responsabilidade, era o encargo da obra do Senhor na vida dele. Ele não tinha tempo, e ele também disse que escolheu assim, que era melhor para ele assim, para ele não ficar preocupado com a família dele. Antes, ele ficava... Só que esse servo do Senhor para essa obra específica cometeu erros, assim como os outros servos também cometeu. E o Senhor sempre transforma muitos erros, muitos dos nossos erros, em bênção. O Senhor é aquele que é capaz de transformar as trevas em luz. Aquilo que é mal, aquilo que acontece de nós, que às vezes para nós é mal, o Senhor transforma em bem. Eu queria deixar isso claro, que embora esse apóstolo do Senhor, nós vemos aqui um equívoco de Paulo, algo até muito estranho, vemos que Paulo fez isso depois de ter alcançado pelo Senhor. Isso mostra que, como todos os servos do Senhor, precisam ter essa dependência do Senhor. Muitas vezes nós estamos decididos a fazer alguma coisa, decididos no trabalho, decididos a qualquer coisa. E às vezes nós pensamos que estamos sendo provados. E os irmãos às vezes estão dizendo: não faça isso, mas às vezes nós estamos tão decididos que acabamos errando. E que a gente, em qualquer decisão que a gente venha tomar, qualquer coisa que a gente venha fazer na nossa vida, e venhamos nos lembrar que precisamos depender do Senhor, precisamos da graça do Senhor. Se a gente faz tudo certo, se a gente comete erros, ainda assim nós vamos precisar do Senhor. Porque nós vamos cometer erros, nós vamos tropeçar. Mas como a mensagem de ontem, nós não vamos tropeçar para cair no inferno. O Senhor, nós vamos errar, nós vamos vacilar, mas o Senhor não apaga o pavio que fumega. Ele não esmiuça a cana quebrada. Ainda que nós caiamos, que nós pecamos, e essa graça, essa faísca, esse pavio que fumega não foi apagado em Paulo. O Senhor continuou a trabalhar na vida dele. E que isso seja um encorajamento e um alerta também para nós. Na dependência do Senhor, em tudo que formos fazer, e que nós devemos trabalhar, mas sempre com esperança na graça do Senhor. Irmãos, de fato esse capítulo faz a gente pensar um monte de coisas. É estranho os acontecimentos aqui. São estranhos os acontecimentos. Parece que Paulo é um homem teimoso que quer fazer a vontade dele, mesmo sendo avisado pelo Espírito Santo, por outros irmãos, para não ir. Mas uma coisa sobre este servo do Senhor, veja o que ele diz no versículo 13: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração, pois estou pronto, não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Paulo, no capítulo anterior, ele tinha encontrado os presbíteros de Éfeso e disse: eu em nada considero a minha vida preciosa, a não ser que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Quando Paulo caiu no caminho de Damasco, vendo o Senhor, depois Ananias restaurou a sua visão, ele foi batizado, ele teve que sair fugido de Jerusalém, porque o Senhor apareceu dizendo para ele: aqui não ouvirão o teu testemunho. Aí nós lemos Romanos 9, Paulo dizendo: eu amo meus irmãos. Então o que nós vemos em Paulo é um desejo intenso de testemunhar do Evangelho da graça em Jerusalém. É como se na cabeça dele ele dissesse: eu não posso partir desta vida sem testemunhar lá em Jerusalém. Eu não posso deixar isso passar.
Eu não posso deixar de pregar às pessoas que eu amo, os meus irmãos. E aí nós podemos fazer algumas aplicações para nós. Algumas pessoas que nós não temos coragem de levar o Evangelho. Às vezes até familiares nossos. Nós não temos coragem de falar a eles. Paulo estava pronto até para ser preso ou morrer. E nós devemos estar prontos para ser menosprezados, rejeitados e o que quer que seja, pelos nossos familiares que não darão ouvidos para o Evangelho. Paulo tinha, na verdade ele já tinha dito, o Espírito Santo me avisa de cidade em cidade, que o que me esperam é cadeias, provações e tribulações. Eu não posso passar desta vida sem cumprir a minha carreira. E na cabeça de Paulo, cumprir a carreira dele era pregar para todos os gentios que ele pudesse, mas ele não poderia esquecer dos seus compatriotas. Ele não poderia deixar de pregar para eles. E ele diz aos irmãos, olha, não fica chorando, não fica constrangendo o meu coração, porque eu preciso ir lá. Eu estou disposto. Né? Nós vemos aqui, é difícil até de... É erro, não é erro? O que está acontecendo aqui? Por que Paulo está fazendo isso? É difícil entender isso aqui. Mas se nós olharmos para o coração de Paulo, o desejo é servir ao Senhor. O desejo é levar o Evangelho a essas pessoas que ele diz, eu estou pronto até, como ele diz em Romanos, até para ser maldito, se eles crerem. É deles os patriarcas, a lei, eles precisam ouvir. Paulo diz, eles são os zelosos da lei. E Paulo, eu acho que no coração de Paulo ele via isso, porque ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele foi fervoroso na lei. Ele diz, não, os judeus, eles estão enganados como eu estava. Mas eu preciso anunciar a verdade. E isso prova o amor que Paulo tinha por eles. O ponto dele falar, se eu vou morrer, se eu vou ser preso, não importa. Eu preciso anunciar a verdade a eles. Irmãos, nós não amamos as pessoas que convivemos se nós não pregarmos o Evangelho a elas. Nós não amamos. Se nós pensarmos, mas ela não vai ouvir, eu vou incomodar. É verdade, irmãos, será um incômodo. O Evangelho é sempre um incômodo. Mas se eles não ouvirem este incômodo, eles caminharão para o inferno. E nós não teremos feito absolutamente nada. Irmão, mas a gente não é capaz de converter, é verdade, mas a gente pode pregar. Quando Paulo chega a Jerusalém, ele conta aos irmãos o que é que Deus havia feito. E eles glorificam a Deus pelo que Deus havia feito no meio dos gentios, as conversões. E é interessante aqui como nós vemos os erros dos servos de Deus. Paulo diz, olha o que Deus fez. E eles glorificam a Deus. E agora, vamos nós bolar um plano. Olha o que Deus fez. Glória a Deus. Vamos nós traçar agora um plano. Nada mostra mais o que é o coração humano do que isso. Quantas vezes nós enfrentamos situações em que nós bolamos nossos próprios planos. Nós deixamos de depender do Senhor. Nós começamos a pensar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, vai melhorar. Mas se descobrirem isso, então eu vou dar um jeito de... Não vou mentir, mas vou dar um jeito de não acontecer isso. E a gente começa a criar... E é claro, irmãos, que toda estratégia humana não termina bem. Nós precisamos depender do Senhor como nosso irmão. E quando Paulo aqui foi preso, ele passou por diversos... Ele testemunhou ali para diversas pessoas, passou por vários tribunais ali. E lá no capítulo 23 de Atos, no versículo 1, Paulo, no capítulo 23, ele já está perante o Sinédrio, ele recebe um tapa na boca de um fariseu, né? E aí, irmãos, Paulo espancado, preso, ele é humano. Talvez ele já tivesse começado a pensar, eu errei, hein? Não devia ter ido para Jerusalém, me disseram. Talvez essas coisas pudessem estar passando na cabeça dele. Eu não sei. Mas aí no versículo 11 diz, na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, coragem, pois do modo porque testemunhaste a meu respeito em Jerusalém,
assim importa que também o faças em Roma. A gente pode pensar, então Paulo foi dissimulado, né? E foi. Ele escreveu tantas cartas dizendo que ele não se submeteria à lei para que o evangelho da graça ficasse de pé. E ali parece que ele está cometendo um erro. Mas o Senhor utiliza tudo para que a glória dele seja exaltada. Então, Paulo, coragem. Por que coragem? Porque ali ele já poderia estar em dúvida, com medo. Mas coragem. O Senhor se põe ao lado dele. E esse é quem o nosso Senhor é, irmão. Esse é quem Ele é. Esse é o Salvador perfeito que nós possuímos. Porque se os servos dele erram, e erram mesmo, e todos nós vamos errar, Ele nunca deixará de estar ao lado dos seus servos. E dizer a eles, coragem, prossiga, continue. Você testemunhou a meu respeito em Jerusalém e ainda vai. Porque ainda assim, o Senhor consegue ver que havia em Paulo o desejo de servir ao Senhor. Ele queria testemunhar, ele queria pregar, ele não considerava a sua vida preciosa. Como é que o Senhor não ia olhar para isso e dizer, não, errou, Paulo? Aí, ó, agora é por sua conta. Não. Coragem, Paulo. Eu estou ao seu lado. Sou eu quem te fortaleço. Sou eu quem te dou graça para testemunhar. E você vai continuar testemunhando a meu respeito, como fez em Jerusalém. Não é maravilhoso, irmãos? Nós temos um Senhor como nós possuímos. Só que é claro, irmãos, que essas experiências do Senhor se colocaram lá ao lado e dizer coragem é ouvida por um homem que quer servir. Um homem que não faz nada ao Senhor. Que considera a sua vida preciosa, o que ele vai ouvir do Senhor é uma exortação para que se arrependa. Não como se colocasse o braço em volta do ombro dizendo, coragem, meu servo. Eu te fortaleço, eu te sustento. Irmãos, eu quero ouvir menos exortações para arrependimento e mais coragem, porque eu tenho servido. Eu quero ouvir, mas a verdade é que nós precisamos ouvir mais. Arrependam-se. Arrependam-se porque vocês estão considerando as suas vidas preciosas para vocês mesmos. Arrependam-se porque vocês não estão me servindo como deveriam servir. Entreguem-se a mim. Mas Paulo, coragem, continua. Que nós, irmãos, o Senhor sempre nos exorta, porque nos ama. Mas como nosso irmão falava, ele também nos encoraja. A vida de Paulo, irmãos, ela serve para nos dar ânimo. Às vezes nós nos enganamos, distraídos com as nossas próprias vontades. E como temos ouvido nas últimas pregações, dando importância demais para nós mesmos, para a nossa própria vontade, para os nossos projetos que na maioria das vezes já são falidos desde a concepção, assim como o plano de... Interessante perceber, irmãos, como eles planejam em detalhes. A gente tem 3 versículos falando disso, né? Então, você vai fazer assim e vai fazer assado, e as pessoas vão entender tal coisa, como se eles pudessem, de fato, ter controle a respeito do que os outros vão entender, do que os outros vão pensar, e nós fazemos isso. No lugar disso, irmãos, melhor seria o choro. Às vezes nós ficamos incomodados. Puxa, mas pregação triste, a gente só apanha. Todos nós pensamos essas coisas, irmãos. Mas é melhor estarmos tristes, estarmos quebrantados, para que haja lugar em nossos corações para o Senhor agir em nós, do que estarmos confiantes, certos de que nossos planos vão se concretizar, vão funcionar, e estarmos agindo muitas vezes até contra o Senhor e contra nós mesmos. Nós vemos aqui o Senhor, Ele mudando totalmente uma situação ruim, né?
em que Paulo se coloca ali junto com aqueles irmãos, inclusive livrando ele, né? Começa todo aquele alvoroço, né? Como o irmão Bruno leu, logo que ele chega já reconhecem ele, né? O plano se frustra logo de cara. Todo aquele plano elaborado, né? Eles já reconhecem ele, começa aquela confusão toda. E pela graça do Senhor, o que seria hoje a polícia, né? Estava ali. E tinha homens suficientes para livrar ele, porque aquele seria o momento da morte dele, se não tivesse ninguém que intervisse. Uma multidão te espancando, uma multidão enraivecida, não tem limite, né? A pessoa indefesa ali, as pessoas tendem a ir, mas não, o Senhor o livrou. E como o Murilo leu, o Senhor diz, né, ao lado dele: como de mim testificou em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. O Senhor o livrou porque ainda havia propósitos para ele, ainda havia serviço. Eu estou com um pouco de dificuldade, irmãos, de dizer o que eu quero dizer, mas na verdade nós precisamos abrir os nossos olhos. O Espírito Santo, com a sua graça, precisa abrir os nossos olhos. Nós achamos que é normal viver a nossa própria vida como se as coisas do Senhor não tivessem importância, ou como se elas fossem acessórias, como alguém que diz assim, conversando com uma pessoa na rua, né? Quem é você? O que você faz? Eu sou advogado. Puxa, que legal. Você tem filhos? Eu tenho filhos. Tenho 2. E qual que é a sua religião? A religião dele é só mais um acessório das muitas coisas da vida. Não deveria ser assim entre nós, irmãos. Paulo, como os irmãos mencionaram, decidiu não ter família. Mas nós que decidimos ter família, e graças ao Senhor por isso, deveríamos nos esforçar tanto quanto Paulo, para que as nossas famílias, os nossos vizinhos, vissem a graça de Cristo, não como um acessório, não como um hobby ou um costume, mas como o que há de mais precioso em nossas vidas, irmão. Aqui nós vemos um homem que falhou, não uma só vez, mas falhou. Mas nós vemos um homem, acima de tudo, com o coração dedicado. Esquecendo, irmãos, da questão se era teimosia ou não, se era uma falha ou não. A palavra diz que a boca fala o que o coração está cheio. E no verso 13, eu vou ler de novo, os irmãos já leram. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando meu coração? Eu estou pronto não só a ser ligado ou a ser preso, como na versão que os irmãos leram, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos preguiça de caminhar no bairro para falar de quanto mais a morrer pelo nome do Senhor. Nessa manhã, irmãos, depois de ouvir a palavra dos irmãos, a palavra do Senhor, eu gostaria de ficar com 2 coisas no meu coração para meditar, e os irmãos também. Se o Senhor tem me exortado, tem nos exortado, já não é hora de eu ouvir, de eu levar a sério? Já não é hora de eu reavaliar o modo como eu vivo? Eu não estou falando de grandes coisas, irmãos, eu estou falando das pequenas. Das pequenas coisas que importam. Para que num segundo momento, irmãos, e aqueles que têm a sua consciência em paz em relação a isso, eu não tenho, que possam desfrutar, como o irmão leu no capítulo 23, que o Senhor nos encoraje. Porque, irmãos, sempre vai ser difícil. O Senhor Jesus nunca chamou ninguém para uma festa. Ele falou que a festa é no final. Eu volto. E aí nós vamos ceiar juntos. Não é esse evangelho que nós ouvimos. Fique bem, seja positivo, prospere. Não, irmãos.
Se nós não nos corrigirmos, se nós não tivermos quebrantados os nossos corações, nós sempre seremos miseráveis. Porque o Espírito vive em nós, ele vive dentro de vocês, irmãos. E ele não vai nos deixar quietos, ele não vai nos deixar tranquilos. Às vezes nós estamos irados, estamos perturbados, ansiosos demais, porque estamos resistindo. Não resistamos, irmãos. Como um homem que se rende, Senhor, fui pego pela Tua graça. Que nós nos rendamos, irmãos, para que possamos desfrutar do Senhor nos encorajando. Porque se nós não servirmos, será difícil. Se nós servirmos, será difícil, irmãos. Mas teremos o Senhor ao nosso lado. Mas podemos escolher. Vamos passar a dificuldade de estar sempre em miséria, com uma consciência pesada, em tristeza por não sofrer, por não servir. Ou podemos, irmãos, sofrer com o coração cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de uma força que nem nos pertence, estáveis como rochas, não em nós mesmos, mas na rocha. Nós podemos sofrer e padecer por amor do nome dele, ou podemos sofrer e padecer por nossas misérias. Como é que nós queremos viver até o final de nossas vidas tão curtas? E não há desculpa, irmãos, para nada. Nós vemos os apóstolos, vemos os discípulos. Alguns eram muito novos quando conheceram o Senhor e serviram com todas as forças. Nós vemos a carreira de Paulo terminando já muito velho, muito doente, muito debilitado. Nós vamos ainda chegar morando em prisões, recebendo irmãos no cárcere para pregar o Evangelho. Um homem velho, não um homem velho que tem conforto e riquezas, mas um homem velho que suportou duras viagens, fome, espancamento. Eu me lembro certa vez o irmão Murilo explicando como era a cadeia naquela época. Frio, sujeira, enfermidade. Não há desculpas para nós, irmãos. Nós estamos abastados de tudo. Temos a palavra, temos quantos bons livros nós quisermos ler. Temos o que comer, o que vestir e onde morar. Nós somos riquíssimos. Que o Senhor nos encha de gratidão e nos conduza a Ele mesmo.